Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós e não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus irmãos, essa terça-feira da terceira semana do Advento vem nos provocar, de maneira até muito intensa e profunda, de como está o nosso nível de acolhida, de acolhimento da salvação que Jesus veio nos oferecer. A primeira leitura nós vemos Sofonias, que por meio de uma profecia apresenta uma cidade rebelde, desonrada, desumana, que não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor e não se aproximou do seu Deus. Esta cidade é a cidade de Deus, Jerusalém, Israel. Sofonias está se referindo aqui ao povo de Deus que não se abriu suficientemente para a salvação que vinha de Deus. Ele chega a profetizar: por causa disso, desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Essa imagem nos lembra quem? Vamos pensar no presépio, né? Estamos com o presépio aqui do lado. Quem é que traz as suas oferendas para o menino Jesus? Os reis. E quem são os reis? São os pagãos. Eles não eram do povo de Israel. Eles eram de além Etiópia e eram pagãos. A salvação de Jesus Cristo atinge a todos, inclusive aos pagãos. Daqueles que nós menos esperávamos, surge a abertura do coração. Então, essa liturgia de hoje, ela nos provoca a pensar como está o nosso nível de acolhida em relação à salvação de Jesus Cristo. A esse próprio tempo do Advento que nós estamos nos preparando para o Natal do Senhor, será que nós nos conscientizamos que nós precisamos nos preparar para celebrar o Natal no dia 24 e 25, mas também precisamos nos preparar para esse Senhor que um dia voltará na sua segunda vinda? Que não é só nos prepararmos para uma festinha de um dia, de 2 dias, mas nos prepararmos para uma festa que durará para sempre e mudará para sempre os rumos da nossa vida. Porque aquela pessoa que vive constantemente se preparando para a vinda do Senhor, ela tem a vida completamente transformada. Não se comporta como alguém além, como alguém que está longe, mas é o vigia esperando a aurora. No Evangelho, Jesus ele apresenta 2 filhos. A gente até brinca às vezes com essa leitura, né? Principalmente quem é pai e mãe aqui. Aquele filho que balança a cabeça e diz, tá bom, vou fazer, e não faz. E o outro filho que diz, não quero, não vou, e quando menos espera, ele está fazendo. Nós podemos também comparar aqui, no Evangelho, o primeiro filho que disse, não quero, e depois foi, com a conversão dos pagãos. O que são os pagãos, senão aquele? O que são os reis, por exemplo, senão aqueles que disseram não, em primeiro lugar, à proposta de salvação, porque não tinham conhecimento, porque ninguém os anunciou. E depois, quando Jesus nasce, os reis vêm e trazem as suas oferendas. Esses foram os filhos que disseram no princípio, não quero, mas depois mudaram de ideia
tiveram o coração mudado e se converteram. E Jesus também fala do filho que diz: sim, eu vou, eu irei, sou fiel, fico contigo aonde quer que fores, eu vou deixar-me guiar, eu irei aonde fores, Senhor. Mas no decorrer da caminhada, não vai, não faz a vontade do Pai. Esse filho, muitas vezes, somos nós, que já estamos dentro da casa, que já dizemos sim para Deus, mas que no decorrer da nossa vida e no nosso dia a dia, nós vamos não fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Nós vamos nos afastando da sua vontade, do seu querer, nós vamos nos afastando daquilo que Ele sonhou para nós, nós vamos evitando os sacrifícios, as coisas que Ele nos pede para o nosso próprio bem, buscando as nossas comodidades. Por isso que Jesus termina o Evangelho com essa sentença tão forte. Quando os publicanos e os fariseus, quando os fariseus dizem aquele que mais agradou o Pai foi aquele que disse não, mas depois foi lá e obedeceu. E aí Jesus então diz para eles: em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas passarão à frente de vocês no reino de Deus. Porque vocês são os filhos que disseram sim e não fizeram. João veio até vós num caminho de justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram nele. Mesmo vendo isso, vocês não se arrependeram para crer nele. No entanto, de onde menos se esperava, brotou a conversão. Então, quando Jesus expressa essa sentença, os publicanos e as prostitutas passarão na nossa frente no reino dos céus, é no sentido de dizer que de onde nós menos esperamos pode brotar a salvação. E ele pode passar na nossa frente. Porque como nós já estamos dentro da casa, nós corremos o risco de nos acomodar. E às vezes aquela pessoa que nunca entrou na casa, ao receber o anúncio de Jesus, ela pode mudar radicalmente a vida dela e passar na nossa frente. Por isso que a igreja nunca para de evangelizar. Por isso que nós nunca paramos de anunciar. Porque a qualquer momento, de onde menos esperamos, pode brotar a salvação, a conversão, a mudança de vida. Nós é que precisamos colocar a nossa barba de molho e pensar: eu estou dentro da casa. Eu já não sou um pagão. Eu já conheço a verdade. Mas será que eu estou vivendo a verdade? Praticando a verdade no meu dia a dia? A liturgia de hoje, ela vem falar sobre a hipocrisia religiosa, a incoerência de pessoas que dizem que são de Deus, mas que vivem como se não fossem. Que dizem que são cristãs, mas que vivem como pagãos. Às vezes, os pagãos dão uma lição em nós, em determinadas situações, que nos deixa, às vezes, impressionados. Com o nível de fé, com o nível de confiança em Deus, com o nível de caridade, de ajudar o outro, com o nível de humildade, enquanto que muitas vezes nós, quando olhamos para nós, somos como essa cidade da primeira leitura, rebelde, desonrada, desumana, que não escutou o apelo, que não aceita a correção, que não tem confiança no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Está dentro da casa, mas está longe de Deus. Que o Senhor nos livre de toda incoerência, principalmente nesse tempo que nos prepara para o Natal. Que o Senhor nos livre de toda contradição, contradição na nossa fé, contradição nas nossas palavras, contradição na nossa forma de viver o advento. Que o Senhor nos livre disso, para que nós possamos verdadeiramente dar passos de conversão verdadeira. Possamos de verdade abrir o coração e deixar que Jesus venha transformar. Assim como ele transformou a vida desses reis. É bonito quando a gente lê o evangelho dos reis, né? No momento que os reis chegam, que o evangelista vai dizer que eles vieram por um caminho, encontraram Herodes e tudo mais. Aí Herodes disse: vão lá e quando vocês encontrarem, me digam onde o menino está, que eu também quero ir lá adorá-lo. Herodes estava mentindo, ele queria matar Jesus. E ele queria que os reis dissessem onde ele estava. E aí é bonito quando o evangelho diz: os reis vieram por um caminho, chegaram lá, entregaram os seus presentes, viram o menino e a sua mãe, prostraram-se e adoraram o menino. E no finalzinho da história o evangelista diz: e voltaram por outro caminho. Ou seja, converteram-se. É outro caminho. A conversão é essa, eu não volto pelo mesmo caminho.
eu volto por outro caminho, eu encontro outro caminho. Essa é a conversão. Que nós possamos fazer a mesma experiência dos reis. Se nós estamos longe, se nós estamos dentro da casa, mas longe de Deus, que o Senhor nos dê a graça de viver a experiência que os reis tiveram, de levar as nossas oferendas para Ele, entregar o nosso coração como oferenda maior e, em seguida, mudar o caminho. Essa é a verdadeira conversão. Esse é o verdadeiro Natal. Não existe Natal sem mudança de vida. A casa pode até mudar, os móveis podem até mudar de posição, mas se a vida não muda, não há Natal. Que o Senhor nos dê essa graça por intercessão da sua mãe, a Santíssima Virgem, e hoje a gente falou dos reis, né? E dos santos reis também, que também são tão fortes aqui em Natal, né? Que o Senhor nos ajude a caminhar pelo caminho da verdade, da justiça, da paz e sermos como esse filho do Evangelho, que no início até resistiu, dizendo que não ia, mas logo em seguida foi. E assim agradou o coração do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.